Olá, professor Yuri. Está me ouvindo bem? Me confirme aí se o áudio está bem aqui para vocês. Boa noite, meu caro. Boa noite. Vocês Vou estavam um ajeitar pouco aqui. de cabeça para baixo? Não, eu botei deitado, né? Aí, Ah, tem essa opção, não é? aí eu vou botar em pé agora. Ah, não sabia dessa não. Eu botei o celular deitado aqui, né? Aí que eu não sei como é que vai ser com 4 pessoas, né? Se vai caber tudo que eu Ah, não amigo. entendo muito. Ah, tá, então. Boa noite a todos que estão chegando. Vanessa, entre aí pra gente conversar. Te mandar aqui Opa. a introdução. Vai incomodar um pouco porque meu cachorro, ele faz o favor de latir quando tem aula, quando é evento, quando é alguma coisa. Bem-vinda, professora Vanessa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É bom ter vocês por aqui. Gente, é muito engraçado que hoje em dia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a nossa biblioteca acabou se tornando o nosso cantinho de ministrar aula, não é? Então a gente acaba utilizando esse espaço que tem a nossa biblioteca, de certa forma até para incentivar os outros também a ler, a estudar e a ver que nós professores a gente estuda muito, a gente lê bastante, então não é uma coisa que a gente faça somente para dar aula. Digamos assim, a imagem de fundo talvez mais bonita que a gente tem na nossa casa, né? Exatamente. Na sua casa, Yuri, como é que é a sua vida acadêmica de leituras? Olha, assim, é bem complicado, né? Porque aqui em casa eu não, assim, é uma casa muito pequena, né? Um apartamento. Então, assim, no meu quarto ainda não dá para eu colocar a minha biblioteca, né? Os meus livros. Então, os livros ficam em um cômodo e o meu quarto, onde tem a minha mesa, meu computador, etc., fica em outro, né? Então, essa parte aí já fica, já não dá muito certo. Eu vou ver, assim, se eu dou algum jeito, se eu chamo, né, se eu compro um acervo desse aí, nem que seja. A vida de professor é o seguinte: a casa toda é um ambiente de estudo. É na Exatamente. livro, Exatamente isso. na sala. Você chega aqui na minha casa, você chega no sofá, só tem livro. Eu às vezes esqueço, às vezes eu deixo. Aqui na mesa aqui, é porque vocês não estão vendo agora, mas assim, a minha mesa aqui está cheia de livros. Mas eu queria aproveitar que vocês já estão aqui e que estão chegando algumas pessoas. Não tem como eu ver aqui os nomes de todos, porque eu estou subindo você. Um desejo uma boa. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Falar de uma obra, falar de uma publicação, é uma oportunidade de conversar com os autores. A gente está vivendo um tempo bem difícil, um tempo de pandemia, em que o contato tem sido apenas esse, um contato virtual, em que a gente acaba se conhecendo por e-mail, acaba se conhecendo pelo Instagram. Eu acredito que o Instagram tem sido uma ferramenta muito interessante de contato entre as pessoas. E hoje a gente começa falando um pouquinho sobre a nossa publicação mais recente e ao final desse momento de hoje eu vou aqui contar para vocês digamos assim, uma pequena surpresa para quem está assistindo, para vocês que estão fazendo parte da obra, de certa maneira você tem uma noção. Eu quero aqui falar um pouco, de forma bem breve, e aproveitar que vocês estão aqui, para que a gente abra aqui um espaço para que cada um de vocês, no tempo que quiserem, falar a respeito
fazer algum comentário, alguma ideia. Inclusive, vocês poderem trazer aqui uma discussão teórica a respeito da pesquisa que vocês fizeram. Por mais que eu tenha lido, a minha visão é de leitor. A visão de vocês é de autoria. Então, há muito mais coisa por trás daquele capítulo, há muitas outras leituras, e principalmente, há uma base teórica, um estudo analítico. Então, vocês, autores, têm muito mais direito de falar, muito mais o que falar. Então, eu queria aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse movimento. Vocês estão vendo aqui a Alexandria aqui atrás de mim. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês a tela do meu computador. Não sei se vai ficar uma imagem muito bacana. Eu vou inverter aqui. Deixe-me ver. Pronto. Então é o seguinte, vocês podem acessar letraria.net. É muito fácil de acessar o site. Está aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho a imagem. Ó. Letraria.net. E ao acessar, vocês vão ter essa imagem belíssima aqui. Quando vocês olharem aqui na guia, tem a parte de serviços. Public é uma editora excelente, faz publicações impressas, versões em e-book. Você pode vir aqui diretamente para downloads, clicar em e-books, e ao clicar, você vai abrir essa parte aqui de e-books. Baixe seu e-book sem fazer cadastro, porque é gratuito mesmo, basta você acessar. Então, veja só. Aqui no site da Letraria, você encontra dezenas de livros gratuitos. E olha só, o nosso e-book, Estudos Clássicos e Filológicos, está em destaque. É o primeiro, é o mais recente que acabou de sair pela editora. Quando você clica aqui em cima, de imediato, você vai abrir essa página, vejam só. A página vem aqui em cima com o título, Estudos Clássicos e Filológicos. Vem aqui embaixo o nome do organizador, que no caso sou eu. Interessante que a editora coloca também o conselho editorial, o professor Francisco Gomes de Freitas, professor da URCA, meu professor de latim, professora Juliana Santana de Almeida, da UFT, e a professora Patrícia de Oliveira Batista, da UESP, um convite que eu fiz. A imagem, vocês podem ver, é uma imagem belíssima, o carinho que a editora teve de criar essa capa, essa arte, ficou muito bacana. E aqui há uma síntese do livro, um resuminho, e aqui você pode clicar e baixar o livro gratuitamente, ou inclusive você pode ler online, então você pode escolher. Aqui nesse resuminho diz assim: a obra que ora apresento é um dos resultados do projeto de pós-doutoramento Tópicos Avançados de Linguística Românica, o uso do latim como fonte para a linguística histórica, realizado no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, PPGL-UFPE, 2021-2022, supervisionado pelo professor Dr. José Alberto Miranda Poça. Com o intuito de subsidiar disciplinas de linguística românica, linguística histórica e especialmente estudos clássicos, este livro sintetiza uma parte importante das pesquisas desenvolvidas no âmbito do ensino superior, integrando o estudo de pesquisadores oriundos da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Regional do Cariri, URCA, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Universidade Federal do Ceará, UFC, Secretaria de Educação, SEDUC Ceará, e Instituto Federal do Ceará, o IFC, organizado por mim. Então, eu vou aqui retornar, porque vocês não vão ficar ouvindo um Lombardi aqui o tempo inteiro. Então, o que é que nós temos? O livro é dividido em capítulos, em 2 sessões, para quem está assistindo. Então, veja só. O livro, primeiramente, você vai mergulhar na parte de estudos clássicos, com 3 capítulos muito interessantes, nessa ordem. O capítulo primeiro, eu vou aqui ler os títulos, para a gente poder seguir de maneira tranquila a nossa noite. O primeiro capítulo nós temos Hipólito de Eurípides e Fedra de Sêneca, um breve exame da virtude da temperança, de autoria da professora Vanessa Silva Almeida, que está aqui conosco.
O segundo capítulo é a intervenção divina na configuração do herói na Odisseia, do professor Cícero Emerson do Nascimento Cardoso. O terceiro capítulo, a tradição latina do ensino da ars grammatica, a influência de Quintiliano na educação latina medieval, do professor Yuri Sampaio. Os outros dois capítulos, um deles será discutido na próxima live, no dia 11. E vai encerrar com a minha discussão a respeito do capítulo que eu produzi dentro do âmbito da minha pesquisa de pós-doutoramento. Então, eu digo a vocês com toda a certeza, foi uma honra para mim, foi uma alegria muito grande ter trabalhado com vocês, porque são pesquisadores, são estudiosos a respeito dos estudos clássicos, da literatura, do grego, do latim. Então, já falei muito, agora eu passo a palavra para a professora Vanessa, que pode aí falar para a gente a respeito do seu capítulo. Se eu fizer aqui um resumo, eu vou acabar dizendo muito pouco. Então, professora Vanessa, fique à vontade, o momento agora é seu. Bom, boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo. Boa noite, Yuri, Adílio. Agradecer muito aí a oportunidade de publicar esse trabalho nesse e-book tão caprichosamente organizado por você. E também a oportunidade de falar um pouco, né, sobre esse artigo aqui, né, nesse espaço aqui no seu perfil. Esse capítulo, né, que eu escrevi, na verdade, ele é fruto do meu projeto de pesquisa no doutorado, né? Eu vou estudar essa temática, né? Aliás, estou estudando essa temática da temperança, né? A sofrosine, a palavra aí encontrada em vários diálogos filosóficos, tanto de Platão quanto de Aristóteles, e também, né, muito, eu não quero dizer nem difundido, mas cultivado, né, assim, no estoicismo com aquela teoria do domínio das paixões, né? E aí, o que me motivou a escrevê-lo, né, e anteriormente o que me motivou a levar essa temática para estudar no doutorado foi justamente a leitura da Fedra, da tragédia de Sêneca, né? Eu já tinha lido o Hipólito há algum tempo atrás, né, o Hipólito de Eurípides, e quando eu li a Fedra de Sêneca, eu fiquei, assim, como leitora, né, um tanto quanto instigada a estabelecer ali as relações entre as duas peças, porque é inevitável a relação do mito, né, do mito de Hipólito, né, e essa repercussão na obra de Sêneca. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nisso foi que ele protagoniza Fedra, né? A gente vê em Eurípides o protagonismo é de Hipólito. Fedra tem um papel importantíssimo lá na peça de Eurípides, mas o protagonismo é de Hipólito, porque o conflito é dele, né, com a deusa Afrodite. Já lá na peça de Sêneca, né, o protagonismo é todo de Fedra e os deuses eles ficam ali, né, em segundo plano, né, não tem assim a gente não pode afirmar com 100% de certeza que existe alguma interferência divina, algum plano divino naquela ação ali de Sêneca, porque o foco dele é justamente mostrar a questão do domínio das paixões na manutenção de uma família, né, de uma sociedade ali como um todo, né? E aí, quando eu fiz as duas leituras, né, quando eu terminei de fazer a leitura ali da Fedra, voltei para o Eurípides com aquela questão ali, né, assim, uma questão bem inicial, bem primitiva mesmo, né, que surgiu do meu horizonte de expectativa, para ver se esse discurso em favor da temperança já estava ali presente na peça de Eurípides, né? E eu verifiquei que sim, muito claramente, né? A peça de Eurípides, o Hipólito,
é um verdadeiro louvor à temperança, né? A Sofrosine, ele leva muito ainda para o âmbito da castidade, né? A gente até pode dizer que o Hipólito é um protótipo de celibatário, né? E no caso do Sêneca, ele leva para uma questão mais moral, né? No sentido familiar mesmo. A Fedra, né, em Eurípides, ela tem uma preocupação muito familiar com a questão moral, tanto do marido, de Teseu, quanto do palácio e da cidade como um todo, né? Já no Sêneca, essa preocupação já não está muito ali presente, ela é mais, digamos, ousada, é uma personagem mais ousada, né? Ela arrisca mais nesse sentido de investir realmente num relacionamento ilícito com o enteado. Então, esse capítulo que eu escrevi, ele fala muito dessa questão, né? Dessa relação de Sêneca ter encontrado uma raiz para sustentar o discurso da temperança, né? Do domínio das paixões em Eurípides, né? Ele encontrou essa raiz em Eurípides e é claro que ele não só leu Eurípides para escrever essa tragédia, né? A gente não tem como dissociar a obra literária de Sêneca da sua filosofia. Então, ele leu também filósofos anteriores a ele, que a gente não tem assim muito registro, mas nesse capítulo eu falo um pouco das influências que ele teve, né, para compor essa peça, né? E ele, por essas influências, né, sobretudo gregas, ele reescreve muitas tragédias, levando em consideração muito essa questão da temperança, né? O Agamemnon também tem muito disso, né? Da temperança, né? Que eu tô colocando nos meus escritos o termo grego mesmo, né? Sofrosine, mas que é o mesmo conceito, praticamente o mesmo, né? Já que ele tem bases filosóficas, é praticamente o mesmo conceito quando a gente leva em consideração o estoicismo. Então, eu coloquei todos esses detalhes, né? É um artigo que foi escrito assim de uma forma bem, digamos, geral, porque ele é justamente fruto do projeto de pesquisa, então foram leituras preliminares que eu fiz para poder sustentar ali um fulcro de estudo, né? E a pesquisa deve avançar mais à medida que a gente ler mais, né? Mas assim, me permita fazer uma Diga. pergunta, porque eu acabei ficando curioso nesse sentido. Porque eu cheguei a pensar que esse seu trabalho, esse seu estudo, já tinha sido uma pesquisa e não necessariamente um trabalho já fruto de algo que você está desenvolvendo. De certa maneira, isso agora me passou pela cabeça que você fez uma publicação inédita a partir da sua pesquisa doutoral. Então, assim, é um trabalho original nesse sentido. Porque, assim, muitas pessoas acabam produzindo artigos, capítulos de livros ou estudos já replicados. Às vezes tem um estudo, desenvolve, replica, aí retoma, refaz e faz. E pelo que eu estou vendo, o seu trabalho é um trabalho inovador, traz aí um olhar diferente a respeito da literatura. Isso é muito interessante, isso acaba dando um peso muito grande ao livro. E pelo que eu pude perceber, isso agora ficou mais evidente, agora eu entendo o parecer dos avaliadores. Porque eles sentiram que todos os capítulos têm esse viés original, esse viés inovador, esse viés. Eu não sei se o professor Freitas está aqui, está assistindo, mas de repente ele poderia aqui entrar e falar um pouquinho, porque ele leu os trabalhos e fez o prefácio. E eu queria te perguntar, antes de você concluir sua parte, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua paixão pelo grego. Porque é evidente. Eu há muito tempo já, né, eu estudo grego, eu comecei aqui, quem me acompanha lá no perfil, né, de vez em quando eu falo um pouco dessa minha trajetória estudando grego, né, e latim também. Eu
Na verdade, eu comecei a estudar grego através do latim. O Yuri sabe aí também da minha trajetória. Nós nos conhecemos justamente no período em que eu estava nos Mistérios de Eleusis. E quando eu comecei a estudar latim, nas disciplinas obrigatórias, né, do curso de letras, eu me encantei com aquele mundo clássico, né, e descobri que tinha cadeiras de grego na universidade. E aí comecei a fazer, né, a me engajar de estudos, me matricular nas disciplinas, e aquilo ali foi tomando conta das minhas pesquisas, de modo que eu não pude mais me desvencilhar. E terminei todo o curso de grego, como a minha licenciatura é português e inglês, né? Mas eu terminei todo o curso de grego, tanto a parte de língua quanto a parte de literatura, terminei todo como crédito optativo, e depois eu fiz um aproveitamento que a universidade denomina como fluxo contínuo, né? E adquiri o bacharelado também, né? Em letras clássicas. E essa paixão nasceu nesse ambiente acadêmico, né? Houve também uma questão religiosa, né? Porque nesse período também eu descobri a missa tridentina, e através do Yuri passei a assistir às missas em latim, e isso foi cada vez mais se enraizando, né? No meu espírito e na minha vida intelectual, né? E aí desde 2009, né, que eu comecei com esses estudos, e estou aí até hoje com o mesmo entusiasmo, né, o mesmo amor por esses estudos. Então, né, aí acabei estudando no mestrado também Eurípides, que é o meu tragediógrafo favorito. Estudei as Suplicantes no mestrado, traduzi a peça do grego português, né, na minha dissertação, fiz um estudo sobre o respeito aos mortos, e no doutorado continuei com Eurípides, mas esse estudo comparativo, né, entre Eurípides e Sêneca, justamente por causa desse elo mitológico que une aí as duas tragédias. E foi isso, né? Construir essa paixão, né? Esse amor pelas línguas clássicas desse contexto. Na verdade, foi tudo isso. Porque, assim, a gente que estuda clássicas, que a gente que estuda um pouco de latim, de grego, a gente acaba se apaixonando. É um assunto extremamente interessante. E, aproveitando aqui o momento, eu quero aqui passar a palavra para o professor Yuri, dizendo o seguinte, que a gente se conheceu de uma maneira muito interessante, de uma forma meio que inusitada. Porque existe uma coisa interessante nas redes sociais. Você acaba criando vinculações a partir de páginas, por exemplo, eu comecei a seguir uma página X e essa página X me levou a outra pessoa. Eu sempre gosto, muitas vezes, de tentar entrar em contato com a pessoa que é dona daquela página, sabe? Porque me causa curiosidade a pessoa criar uma página no Instagram para ensinar. Sabe? A gente já tem tanto trabalho, a gente já estuda, já tem o trabalho físico, o trabalho pessoal, a vida pessoal, mas a gente acaba tirando um tempinho do nosso tempo diário, do nosso lazer, para ensinar, para trazer para o outro um pouco do que nós sabemos. E aí eu percebi, não só que a professora Vanessa tem sua página, que trata exatamente de literatura, e o professor Yuri, recentemente eu descobri da página que ele administra juntamente aí com os outros trabalhos do colega de pesquisa. Então, professor Yuri, eu quero aqui, eu vou deixar, gente, você deve ter percebido que eu não fiquei falando de biografias dos autores, porque eu quero que vocês leiam. A biografia está lá, está presente dentro do livro. Então, aqui, se eu for descrever quem são cada um deles, tudo o que fizeram, as grandes produções, as publicações, os trabalhos, a gente ia ficar aqui até meia-noite. Então, convido vocês também, no site da Letraria, a baixar o livro e olhar as partes finais que constam as biodatas dos autores. E, detalhe, lá tem o link para o ORCID do profissional, você pode conhecê-lo melhor,
E há também um e-mail, e aí esse e-mail você pode entrar em contato com o autor, fazer pedidos aí de indicações de alguma obra, bater um papo, de repente, por que não, um dia ser orientando desse ou daquela professora, certo? Professor Yuri, conta pra gente sobre a sua pesquisa aqui. Olha, me tirou o sono, viu? Ler seu capítulo não foi fácil. Você teve uma linguagem pesada, você mexeu com uma obra difícil. Então, conta pra gente como é que foi isso. Pois bem, né? Primeiramente, boa noite aí a todos. Eu sou o professor Yuri Sampaio. Assim, há algum tempo eu estava meio afastado vamos dizer assim, do mundo acadêmico, porque, enfim, né? Justamente esse trabalho de professor, ele suga muito da gente, né? Enfim, a gente tem que lidar com alunos, provas, e outros deveres, né? Outros deveres desse mundo, assim, do ensino, né? Então, realmente, como você falou, né? Como é que uma pessoa que já tem todo esse trabalho de ensino, enfim, no seu dia a dia, se compromete a fazer algo extra na internet, divulgando outros assuntos, divulgando literatura, né, ensinando também. Então, existe muito isso. E aí, o que acontece é que a gente se conheceu, né, nesse mundo da internet, e eu vi no seu livro uma oportunidade de divulgar um pouco das minhas leituras, da minha pesquisa, né? E a minha pesquisa vai muito nessa área da Idade Média, né? Assim, é algo que eu sempre estudei, que eu sempre gostei de ler, mesmo na universidade. Na universidade eu adorava as letras clássicas, né? O grego e o latim, mas sempre também por causa do meu viés religioso, né? Sou católico, e sempre me interessei por essa área mais tradicional da igreja. Eu entrei nos estudos clássicos por causa disso, né? Por causa dessa área, aprendi o latim, aprendi o grego também, né? Mas depois essas obrigações assim de professor me tiraram um pouco dessa parte, né? Desse lado mais diletante, que para mim é diletante porque eu gosto, né? De estudar os textos medievais, a história da Idade Média, né? E aí, recentemente, por causa de uma pós-graduação que eu estava fazendo, eu comecei a ler uma obra do Henri Pirenne, que se chama Maomé e Carlos Magno, né? Nessa obra, o Henri Pirenne é uma obra clássica da historiografia, mas, assim, mesmo que seja clássica, muita gente desconhece, né? E o Henri Pirenne traz algo interessante. Para ele, Roma não caiu com as invasões germânicas, né? As invasões dos bárbaros. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, com a invasão de Odoacro, né? Dos visigodos ali na Itália, em que ele se proclama rei da Itália. Muitos historiadores, estudiosos têm ali como final, né? A ruptura, o Império Romano acabou ali, etc. E ele não, ele traz uma perspectiva que para mim era nova, talvez para outros não seja, né? Mas para mim que tinha entrado em contato com outras obras, é uma perspectiva de que Roma, né, não caiu, né? O Roma que eu digo, a cultura, o espírito, a mentalidade, e aí a gente pega esse aspecto aí, né? Espírito, mentalidade, do próprio Werner Jäger, né? Vou aqui fazendo relações entre obras, né? O Werner Jäger diz isso, né? Que a literatura ela transmite, ela é o principal transmissor do espírito de uma sociedade, né? Então, ao ler literatura, né? Ao ler literatura grega, por exemplo, que a Vanessa divulga aqui no Instagram, você entra em contato com o espírito daquela sociedade, né? O espírito é uma coisa abstrata, é uma coisa que você não pode tocar, mas a literatura torna palpável.
torna concreto, né? A partir das letras, a partir do papel, a partir enfim, dos elementos ali materiais. E aí o mesmo pode acontecer para outros povos, né? O povo romano é um deles. O povo romano tem uma relação assim bem próxima ali com o povo grego. E assim, essa tese do Henri Pirenne traz justamente isso. Na Idade Média, após a queda do Império Romano, há uma continuidade de Roma, né? Roma continua, não de maneira política, não da forma como era antes, mas continua a partir da sua cultura, a partir da sua personalidade enquanto povo, né? Uma personalidade mais prática, mais objetiva, mais direta, e também a língua continua, o latim, né? Aqueles povos, né? Aqueles povos que invadiram ali aquela porção do território do Império Romano, né? Os godos na Itália, os visigodos na Espanha, até mesmo os anglo-saxões ali na Inglaterra, os vândalos no norte da África, eles tinham uma profunda admiração pelo mundo romano, né? Até mesmo Ataúlfo, que era um dos reis dos visigodos, eles queriam, ele dizia que queria resgatar Roma, né? A ordem romana, aí ele coloca a palavra res pública, ou seja, a ordem pública de Roma, né? Aquele império, ele queria resgatar a partir da força gótica, já que Roma não tinha mais força para sobreviver, vamos dizer assim, para permanecer, que ela permanecesse a partir dos godos, né? Gótico vem de godo, são os invasores germânicos. Então, esses invasores, ao invés de impor a sua cultura, na verdade, eles absorvem, eles se colocam em submissão, apesar deles terem mais força, né, de subjugarem os romanos pela força ali, né, das armas, eles se submetem à cultura romana, que para eles era superior à sua cultura. E aí... Claro, me permita interromper só uma questão, porque assim, quando se fala em cultura, quando se fala sobre o Império Romano, quando se fala a respeito de tudo da Antiguidade Clássica, a gente que é de letras, especialmente eu digo quem é de letras mesmo, acaba sentindo uma curiosidade muito grande sobre esse mundo do passado. E, infelizmente, vocês devem saber que a nossa realidade de ensino tem sido bem diferente do que acontecia há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. E eu aproveito para perguntar, e o Yuri ou a Vanessa pode falar a respeito disso, o que significa produzir hoje, nos dias atuais, uma obra que se refere à antiguidade clássica? O que significa hoje falar de Homero, falar de Virgílio, falar da literatura, falar da antiguidade? Qual a razão disso, sabe? Algumas pessoas perguntam, por exemplo, para que falar de Roma hoje? Para que falar da Idade Média, ou discutir a Idade Média, tentar entender ou criticar? Porque sempre nós temos posições diferentes. Existe uma questão que é muito importante, e isso é muito claro. Por mais que você não se manifeste a respeito de um fato, não quer dizer que você não tem uma visão ou um pensamento a respeito daquele fenômeno. Então, muitas vezes, quando nós não tratamos de algum ponto na literatura ou a respeito da língua, é um posicionamento também. O meu capítulo, por exemplo, eu pretendo falar um pouco dele na nossa próxima live, eu faço uma discussão teórica discutindo a respeito de uma posição de outros autores que negam a filiação do latim em relação à língua portuguesa. Então, é uma visão de dizer que o português não veio do latim. Então, de onde é que veio isso? Qual a origem disso? E aí, ouvindo você, Yuri, a gente percebe que quando se faz esse resgate histórico, esse resgate bibliográfico também, a gente acaba entendendo muita coisa. Você, de certa forma, uniu aquilo que você já gosta,
né? Aquilo que você já tem interesse, aquilo que você já está apaixonado a respeito da antiguidade, e esse olhar. E eu queria te perguntar um detalhezinho, porque quando eu li sua obra, você fala de um estudo que marcou época. Então, me diga, de onde é que vem essa paixão por esse autor? Pois é, eu veio justamente do fato de que é como se nós dois. Eu sempre gosto, assim, quem me acompanha, por exemplo, no meu blog, né? Quem quer conhecer o meu blog se chama Medievalitas. O nome é Medievalitas. Aí você pesquisa lá no Google. E assim, o Medievalitas, né? Nos meus textos eu gosto de conversar com as pessoas, os meus leitores. Vocês estão conseguindo me escutar direito? Sim, sim. Tá dando para escutar. Pois é, aí eu gosto de conversar com os meus leitores como se eu tivesse sentado com eles numa mesa de bar, né? Trocando ideias, sabe? Aí, o que acontece? No meu blog, nos meus escritos, eu gosto desse tipo de proximidade. Quando eu encontro um autor com quem eu compartilho ideias, isso para mim se torna muito agradável, sabe? É como se eu pudesse conversar com eles, sabe? Como se eu pudesse estar no mesmo ambiente conversando, sabe? Então, o que acontece, assim, a paixão, acho que vem mais disso, sabe? Vem mais dessa minha característica de me aproximar dos autores como se eu pudesse trocar ideia com eles, compartilhar o que eu conheço e eles também me ajudarem na minha... Eu acho que isso acontece com qualquer pesquisador, né? Isso acontece com todo mundo. Quando você encontra um autor sobre aquilo que a gente pesquisa. Por exemplo, o que a gente pesquisa na graduação desperta um interesse muito grande. Eu fico muito triste, aí eu falo para os meus alunos que podem vir assistir essa live, que você não deve pesquisar aquilo que alguém disse que é bom. Alguém disse que é interessante. Você deve pesquisar aquilo que você tem vontade. Eu tenho certeza que o professor Yuri, a professora Vanessa, não teriam feito a pesquisa que fizeram na graduação, por exemplo, se tivessem feito algo que alguém mandou. Não faz sentido. O capítulo de um livro como esse que nós estamos agora falando, um pouquinho, ele representa aquilo que desperta em nós pesquisadores o gosto pela pesquisa. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil na educação. Infelizmente estamos, em todos os sentidos. Mas, obviamente, que produzir hoje em dia cabe ao pesquisador. Porque, assim, às vezes as pessoas ficam criticando, mas, assim, o que você faz de diferente? Por exemplo, eu não posso criticar meu aluno, mas se eu não mostrar para ele o que eu faço. Então, eu tenho que produzir, eu tenho que pesquisar, eu tenho que publicar. Gente, entrar no mestrado, entrar no doutorado, não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Então, pesquisar já seria aí o primeiro caminho. Então, antes de ficar criticando a respeito de questão A, questão B, porque isso não resolve. É tipo aquela coisa. Você quer mudar o mundo? Sim, comece mudando do seu lado. Comece mudando a sua realidade. Por exemplo, eu gosto de latim. Muito de latim. Como é que eu faço para que meu aluno goste também? Eu mostro o que eu gosto. Eu mostro as minhas leituras. Eu faço uma aula interativa. Eu brinco com eles. Eu levo algo engraçado. Eu pergunto a respeito de palavras que possam despertar curiosidade. Sabe? Então, assim, se eu quero que o meu aluno goste de literatura, eu tenho que mostrar para ele a literatura que eu leio. E assim, a sua atitude, professor Yuri, de trazer uma discussão, algo a respeito
de um período que já passou, mas que ainda desperta o mesmo interesse, é uma motivação que você dá para teu aluno. Então, o aluno de ensino médio vai dizer assim, poxa, o meu professor, ele pesquisa gramáticas antigas, ele pesquisa assuntos medievais, a minha professora pesquisa literatura, ela vai tentar entender questões de cunho, digamos assim, mais físico ou emocional, ou trazer uma discussão a respeito de um personagem da literatura. Então, tudo isso é uma atividade que a gente desenvolve e vai muito além da nossa profissão. Eu estava falando, me permitam falar isso, a respeito do hábito de ler, que muitas pessoas estão perdendo. Mas, por exemplo, ó, eu estou aqui, está na minha mão aqui, ó. Vou só mostrar aqui, ó. Um livro como esse. Vejam, se você gosta de Tolkien, se você gosta do Senhor dos Anéis, se você gosta do Hobbit, imagine ter a oportunidade de ler o Hobbit em latim. Ler o Pequeno Príncipe em latim. Ler um trechinho da Ilíada, da Odisseia em grego. Eu tenho certeza, e Vanessa pode falar a respeito disso. Vanessa, como é que você se sentiu quando você começou a ler em grego? Poder ler obras da literatura em grego. Me fala, imagina, como é que é isso? É bem emocionante, né? Você... Claro, quando eu comecei a ter essas primeiras experiências, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Então foi assim como descobrir uma mina de ouro, né? Eu estava ali lendo as mesmas palavras que foram ditas ali por aqueles aedos e depois transcritas, né, para a escrita. Era um texto que nasceu antes mesmo da escrita, né? Então tinha toda aquela visão sentimental mesmo, né? De uma aluna nos seus 20 e tantos anos que estava descobrindo ali aquela língua que por tanto tempo foi dominante ali naquela região do Mediterrâneo, né, e tudo, e passou para os textos bíblicos, claro, de uma forma ali mais simplificada, né, mas foi a língua que representou a glória da Grécia, né, ali o grego clássico na região de Atenas, no Peloponeso. Então, aqueles autores ali que escreveram nessa língua tinham todo aquele encantamento, né, na minha cabeça, né? Hoje eu já não tenho, mas já fiquei mais dura, né, digamos assim, nessa questão do sentimentalismo. Mas é realmente muito encantador. E o latim, ainda hoje, porque apesar de eu estudar grego, né, e tudo, com o latim eu tenho mais contato, né? Tanto porque eu dou aula de latim, quanto também porque eu assisto à missa. Então eu sinto ali, eu convivo com o latim, o Yuri é meu companheiro nisso aí, porque nós frequentamos a mesma capela, e então a gente tem aquilo ali muito vivo, né? Aquele contato ali com a língua de uma forma muito viva. Então é sempre uma coisa renovadora, né? De você ter ali contato com aquelas línguas que foram basilares para a construção da nossa civilização, né? E para o desenvolvimento das nossas línguas, né? Inclusive, se a gente for levar isso em consideração, das nossas identidades nacionais, né? Elas têm esse influxo, né? Tanto do grego quanto do latim. Agora, eu queria complementar, quando você perguntou a importância ainda de se ler esses clássicos, né? Homero, Virgílio e tudo. Eu queria complementar com uma questão. Eu tenho visto, né, nesses últimos tempos, como um combate, né? Você trazer de volta à baila valores que ninguém mais enxerga, inclusive a história quer negar, né? Verdades universais ali contidas que a história quer manipular. Então é um combate para um pesquisador com valores como o meu, como os meus, como os do Yuri, combater ali ir na contramão do geral, né?
Então, assim, as interpretações de Homero, dos tragediógrafos, dos escritores latinos que eu tenho, geralmente não são tão de acordo com o que se estuda na academia, com o que se estuda aí de maneira geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma espada e sair combatendo essas coisas que nós acreditamos estar meio equivocadas, né? E trazer ali erros interpretativos, né? Algumas falácias para os leitores. Então, nesses últimos tempos, eu tenho me sentido assim, uma combatente, né? Em prol das verdades universais ali contidas nessas obras. Então, eu queria só complementar nesse sentido aí. Mas olha só, Vânia, você ser combatente, o Yuri, eu e muitos outros, mas diante de uma situação que nós estamos vivendo no Brasil, de uma educação que está sendo muito criticada. Não há como negar. E não só no Brasil, não é só no Brasil, né? É uma questão global. Assim, se discute a educação no mundo. Mas o problema maior, pelo menos a gente sente isso, é que, por exemplo, o que a gente tem lutado hoje em dia? A gente tem lutado por produzir. Não é fácil. A gente quase não tem tempo, a gente trabalha, a gente estuda. Produzir requer tempo, esforço, dedicação. A questão dos investimentos. Por exemplo, eu trabalho numa universidade, Universidade Regional do Cariri, que eu posso dizer para vocês que tem sido, desde o primeiro momento, a melhor instituição que eu pude trabalhar. Pelo espaço, pelas oportunidades. Olha, eu tenho disciplinas que são excelentes, como Língua Latina 1, Língua Latina 2. Eu tenho disciplinas como Literatura Latina. Imagine só, eu ter essa disciplina. Eu tenho disciplina como Filologia Românica. E a minha universidade, ela abre espaço, por exemplo, qualquer evento que eu quisesse participar no Brasil, a universidade me investia. Imagine só. Então eu recebia e recebo recurso da universidade para participar de eventos. Não é só um, não. É um, é dois, é três, é quatro, é 10. Porque elas investem. Por exemplo, a questão do espaço. A gente tem um espaço muito bom. Nós temos alunos excelentes, alunos motivados, que querem aprender, que querem. Mas a gente não pode esquecer também que os cortes na educação, as questões de redução de bolsas, eu não sei aqui se vocês são bolsistas na graduação, ou foram bolsistas na graduação, ou se são agora atualmente na pós-graduação. Eu não sei ao certo. Se quiserem falar a respeito disso, fiquem à vontade. Mas imagine só o quanto muda a vida de alguém ser bolsista. Sabe? Por exemplo, eu fiz um mestrado e eu fui bolsista. Por ter tido uma bolsa, eu tive a oportunidade de ir para muitos eventos nacionais e internacionais, produzir capítulos de livros, produzir artigos para revistas, produzir livros inteiros eu pude produzir por causa da bolsa. Mas imagine só hoje o que seria de um pesquisador e o que é a vida de um pesquisador quando ele não tem a oportunidade da bolsa. Ou que ele tem a bolsa e essa bolsa é cortada. Então, se vocês quiserem falar, se são bolsistas, se foram bolsistas, mas se não quiserem falar, não tem problema. Eu estou aqui abrindo esse espaço na nossa discussão, porque a gente produz ciência. Nós somos cientistas. A verdade é essa. Não importa se trabalha com literatura, com gramática, com linguística, com latim, não importa. Nós somos formados, nós somos cientistas da linguagem, nós somos cientistas das literaturas, das teorias. Então, tudo que a gente produz é ciência. É diferente da ciência que as pessoas acham que deve ser. Aquela ciência que mostra o produto. Às vezes, um produto nosso é um capítulo de um livro falando de uma epopeia. Esse é o nosso produto. Então, se quiserem falar a respeito, o professor Emerson Cardoso está aqui conosco. Ele acabou de dizer, no contexto atual, estudantes estão sucumbindo. O desmonte na educação tem sido gritante.
De fato, professor Emerson. E, por favor, se você tiver um tempinho, se você estiver aí, eu sei que você está muito ocupado, você tem vários compromissos. Gente, o professor Emerson não está aqui conosco porque ele está em vias de qualificar no doutorado, numa situação de uma pandemia, em que ninguém está bem, em que todo mundo está com a cabeça a mil, e ele está aí 24 horas lutando para concluir a tese dele. Então, não sei se ele vai poder entrar aqui com a gente por causa desse momento dele, porque ele está muito atarefado. Mas ele ainda fez o favor, obrigado, professor Emerson, de entrar aí, de falar conosco. Então, se quiserem falar a respeito disso, antes da gente encerrar a nossa live de hoje. Vamos começar pelas damas. Professora Vanessa. Bom, eu concordo aí com o que você falou a respeito da questão da bolsa, né? Realmente o objetivo de uma bolsa, né, quando o governo fomenta um aluno com uma bolsa, auxilia ali um aluno com uma bolsa, é justamente para isso mesmo, né? É para o aluno produzir e devolver para a sociedade o que está sendo, o que ele está ali pesquisando dentro da universidade que é pública, né? E o dinheiro que fomenta as bolsas vem, né, de todos nós. Então, o aluno ali, ele tem, digamos assim, uma obrigação de fazer bom uso dessa bolsa. Eu fui bolsista no mestrado por um tempo só, né? Não fui durante todos os 2 anos do mestrado, não fui bolsista. Acho que foi durante uns 8 meses, né? E nesses 8 meses eu busquei fazer jus a essa bolsa que eu tive a oportunidade de, com muito sacrifício, né? Porque foi a condição para eu ter passado em primeiro lugar. E tive que esperar bastante tempo, mais de 1 ano e meio, praticamente, para conseguir, né? Então, eu considero que eu fiz muito bom uso, eu pesquisei muita coisa, né? Na época, eu cheguei a aproveitar uma viagem que eu fui para o Rio e visitei a Biblioteca Nacional para buscar alguns arquivos que eu estava precisando, né? E tudo isso foi pelo uso do dinheiro, né? Da bolsa. E comprei livros, precisei comprar livros, precisei investir em algumas coisas, né? E tudo isso foi com a bolsa. Realmente é esse o objetivo da bolsa. E tinha um professor que sempre falava, bolsa é para você investir nos seus estudos para devolver alguma coisa para a sociedade que está ali, digamos assim, de uma forma ou direta ou indireta, sustentando ali a sua pesquisa. Não é boutique. Ele usava esse termo aí, a bolsa não é boutique. É uma ajuda, né, para desenvolver uma pesquisa com um certo grau de complexidade, né, a depender do nível de estudo, os alunos de graduação e de pós-graduação. Então, eu vejo muito, sim, nesse sentido. Agora, é claro que, infelizmente, não tem condição de ter bolsa para todo mundo, né? É a realidade que nós temos. Então, mas nem por isso eu acho que a pesquisa tem que, assim, ir por água abaixo, né? Às vezes o sacrifício traz, inclusive, mais mérito, né, pro aluno que vai tentar ir alguma coisa sem bolsa. Eu, no doutorado, eu não tenho, né, e também não procurei ter. Tudo, assim, eu já sou servidora pública, né? E eu acho que alguns alunos precisam mais do que eu, então eu não fui atrás de conseguir bolsa, né, no doutorado, e nem vou. Mas, justamente por esse sentimento, digamos assim, essa palavra que a modernidade gosta tanto, né? Sentimento aí altruísta, né? Deixar para os alunos que não têm um emprego, que não têm uma fonte de renda, investir nos seus próprios estudos. Então, mas eu vejo a bolsa, a minha visão sobre bolsas acadêmicas é essa. O objetivo é justamente fomentar a pesquisa. Compreendo demais. Eu ganhei minha bolsa no mestrado, CAPES, pela UFPB. No doutorado, eu também ganhei bolsa. Por incrível que pareça, eu tive essa oportunidade. Então, assim, mas como eu era professor temporário da URCA, eu abri mão da bolsa porque eu tinha que me desvincular da sala de aula. E como eu tinha planos e deu muito certo, eu reduzi meu doutorado em 1 ano, porque como eu era professor, eu não precisei estagiar.
Então, um ano do meu doutorado eu reduzi porque eu tinha as comprovações como professor. Então, eu terminei meu doutorado em 3 anos. Agora, no pós-doutorado, eu estou na UFPE, supervisionado pelo professor Alberto Miranda Poça. Eu acabei não tendo a bolsa, porque, na verdade, eu estou na UFPE porque eu tinha vontade, sabe? Eu tinha esse interesse de servir a UFPE. E tem sido muito bom. Eu tenho 2 turmas maravilhosas, são alunos excelentes. Sabe assim o que é uma turma nota 10? Uma turma que você entra com um sorriso na orelha, que você fica ali o tempo com eles e você se sente muito bem, porque é uma turma primorosa. Então, assim, meus alunos que estejam aqui me assistindo, vocês são muito bons. Na graduação, maravilhosos. Na pós-graduação também. Então, professor Yuri, se quiser falar também a respeito, se você, porventura, for bolsista, a gente está já terminando nossa live, porque eu acho que depois de 59 minutos o Instagram derruba a gente. Então, professor. Tá bom. Eu queria complementar, na verdade, remontando aos meus estudos, né? Porque em uma determinada parte do meu capítulo, eu falo sobre as artes liberais, certo? Que era o sistema de educação que a Idade Média herdou de Roma, né? E as artes liberais, o próprio nome já diz, são artes que libertam, né? São aqueles assuntos, aquelas disciplinas, né? Enfim, aqueles conhecimentos que libertam o homem da matéria. Obviamente, quanto mais material for um assunto que você domina, mais aquilo ali é rentável financeiramente, né? Por exemplo, uma pessoa que está ali construindo um aparelho celular, por exemplo, que a gente está usando aqui para fazer uma live como essa, né, desenvolvendo o sistema de computador, ela vai, por causa do próprio objeto ali, do interesse que existe, né, de você dominar a natureza para dar um conforto para o ser humano, um conforto material, aquilo ali vai dar muito dinheiro para ela. Agora, por outro lado, os assuntos mais abstratos, mais elevados também, né? Mais metafísicos, enfim, a arte, a literatura, a filosofia, né? A própria história, não geram tanto dinheiro assim, né? Não são rentáveis financeiramente. Então, o que acontece? Normalmente, numa sociedade organizada, quem tem dinheiro patrocina aqueles que não têm condições, né? Justamente porque a arte, o que pode gerar de dinheiro uma obra de Michelangelo? Hoje ela vale muito, né? Mas na época, por exemplo, aquelas linhas, aquela perfeição, aquela simetria, não pode gerar nada. Então, realmente, numa sociedade organizada, todo mundo se ajuda, né? O lado material e o lado mais, vamos dizer assim, espiritual, mais abstrato, mais elevado, até porque a sociedade não pode carecer disso também. Não pode só ter um viés material, né? O que acontece hoje é que, assim, no mundo como o nosso, assim, há esse conflito, né? Não há mais essa organização. A gente também passa por um momento muito difícil, que é esse momento da pandemia. Então, enfim, algumas pessoas precisam de dinheiro porque ficaram em casa e, enfim, não puderam trabalhar. Então, assim, é um assunto delicado, é um assunto complexo, mas eu vejo a necessidade de um artista, de um estudioso, de um pesquisador ser também auxiliar, ter o auxílio, né, ter uma ajuda para ele desenvolver o trabalho dele. Afinal, o trabalho dele não vai trazer uma rentabilidade material para a sociedade, mas vai ser importante espiritualmente, né? Vai trazer arte, literatura, né, conhecimento. Então, enfim, tem que contemplar esses dois lados aí, né? Então, como a gente herdou do mundo romano essa virtude prática e, ao mesmo tempo, era um mundo prático, mas também era um mundo que via essa realidade espiritual como algo necessário, né?
Então, o mundo moderno tem que ver isso também. É por isso que, assim, na minha pesquisa, a pesquisa da Vanessa também traz isso, você tem tem que elevar o espírito, né? Sair um pouco da matéria, elevar o espírito para esses conhecimentos, esses assuntos mais grandiosos, né? E o pesquisador, o escritor, o autor, ele tem que levar isso para as pessoas, né? As pessoas não são, ele não é uma casta superior. Ele, na verdade, ele tem um dever. Ele tem um dever de levar isso, sendo ajudado ou não, o ideal é que ele seja ajudado, é que ele tenha ali um auxílio, que ele possa fazer a sua pesquisa com auxílio financeiro e tudo, que ele não careça disso, mas que ele tenha também a responsabilidade de ir até o final nisso, de respeitar o seu público, o seu leitor, e que ele possa levar esse conhecimento a todas as pessoas, né? Então, acho que é uma questão assim de você ver os dois lados. O pesquisador tem o lado do pesquisador, mas também tem um dever, tem a responsabilidade, né? Enfim, aí eu Sim, não, de assim, fato, faz todo sentido. Bem, para a gente poder encerrar, resolvi colocar o meu estudo no meio. sim, sim, eu tenho aqui que informar para quem estiver assistindo, ouvir, assistir, que esse livro atualmente está em formato e-book no site da letraria.net. Mas, nos próximos dias, a versão impressa, a versão física, aquela que você toca, risca, escreve, anota, vai estar disponível. Então, nos próximos dias, vai estar no site da loja da letraria a versão impressa. Então, quem quiser adquirir, basta entrar no site e fazer o pedido, receber em casa, entregue pelos correios. Sim, você vai poder receber em casa. Obviamente que os autores também receberão aí os seus exemplares adquiridos. E eu queria aproveitar para dizer que no dia 11 teremos outra parte dessa live em que eu vou conversar com outros autores que hoje não estavam previstos. Porque pelo tempo aqui, para ser uma coisa tranquila, eu pensei em dividir para que pudéssemos falar de maneira mais natural. A tela aqui do Instagram não cabe 8, 9 pessoas, não cabe. E eu queria que todo mundo pudesse participar, nem que fosse um pouquinho para falar dos seus trabalhos, das suas pesquisas. Então a gente encerra aqui a nossa live, eu agradecendo mais uma vez pelo comprometimento de vocês, pelo grande, digamos assim, o grande valor, o grande mérito da nossa pesquisa é o conjunto de pesquisas, o conjunto de obras, de capítulos. Então, assim, eu agradeço demais essa contribuição que vocês deram a esse singelo projeto, que se tornou um grandioso projeto. Vejam só, algo que eu pensei matutando na madrugada, deu nisso. Um livro lindo, bem avaliado, e espero que todo mundo possa ler. Então, lembrando que nessa primeira parte de literatura, de estudos clássicos, há um capítulo muito gostoso do professor Emerson Cardoso. Ele não me escapa, eu faço questão de arrumar um tempo de você falar comigo a respeito do seu capítulo. Nem que eu tenha que inventar uma live só para você falar sobre isso. Então, assim, você termine sua tese, viu, Emerson? Termine sua tese para a gente poder conversar um pouquinho, certo? Então, deixo aqui para que vocês façam as palavras finais e, em seguida, a gente encerra o nosso momento. Então, professora Vanessa. Bom, eu queria aí mais uma vez agradecer de coração a você, Adílio, em primeiro lugar, pela oportunidade, né, da publicação. Eu sei o quanto você se esforçou aí para organizar esse livro, e está mesmo muito caprichado, a organização muito cuidadosa, né? Agradecer também à editora pelo espaço e também aqui por esse agradabilíssimo debate, essa agradabilíssima conversa sobre as nossas pesquisas, né? A gente ficar um pouco mais próximos das pessoas, dos leitores, e explicar um pouco do nosso trabalho.
vou agradecer, né? E esperar, assim, mais oportunidades de debates, assim, tão frutíferos. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e espero Também, que esse seu espirro aí tenha sido só por causa dos livros, tá bom? Que não seja nada disso. Yuri? também eu faço minhas as palavras da professora Vanessa aqui, minha colega. Quero agradecer também ao Adílio pela oportunidade de escrever, enfim, de ele publicar um texto meu, e ainda mais assim, um texto em que eu tive tanto cuidado e tudo, assim como todos os outros pesquisadores que estavam envolvidos. Então é uma obra realmente de alto nível, e fazer parte de uma obra assim é uma honra. Eu espero, enfim, ter contribuído. Convido também a quem está assistindo a ir lá baixar ou então comprar a obra física, se não gostar de ler no computador, na tela do celular. E, no mais, enfim, agradecer mesmo a você, Adílio, pela oportunidade, e agradecer também porque a obra foi um impulso para que eu possa voltar aí a pesquisar, a estar nos estudos clássicos, a divulgar, enfim, os conhecimentos, a ensinar as pessoas, né? Então é isso. Que Deus abençoe aí a todo mundo. Amém a nós todos. E eu aproveito para dizer que você, autor, autora, que não participou do volume 1, se tiver interesse em participar de um volume 2 que eu estou planejando para o final do ano, coisa lá para finalzinho do ano, mas com a publicação para janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, se você ficou interessado e também quiser participar, faça como os professores. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Professor Emerson, professor Lidiane, são professores que a gente já está acostumado a trabalhar em organizações. Então, assim, brevemente, já na minha página, Adilium, lembrando que você, para encontrar a minha página, é muito simples. Meu nome aqui, a minha página pessoal, está em nominativo singular da segunda declinação. Mas para me encontrar a página que é minha, profissional, tem que procurar o meu nome em acusativo singular da segunda declinação. Então, assim, é a única maneira de você me encontrar, ou em nominativo ou em acusativo. Eu só não faço em vocativo porque dá problema. Então, gente, todos que assistiram, muito obrigado. Professor Yuri, professora Vanessa, fiquem, como eu digo nas minhas aulas, fiquem com Zeus. Eu sempre digo isso. Fiquem todos bem, se cuidem. E eu encerro aqui essa live dizendo a seguinte sentença: viva a ciência, viva a produção científica. E você que é pesquisador, que é pesquisadora, continue no seu trabalho, porque assim a educação brasileira vai melhorar com toda certeza. Então, não só critique, também faça sua parte. É isso. Então, eu encerro aqui. Na verdade, eu não sei muito encerrar, mas eu acho que tem, inclusive, como salvar. Eu vou tentar salvar aqui para deixar para outros momentos. Então, obrigado mais uma vez pela presença.